Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho segundo João, que nós estamos fazendo, que está incrível. Hoje é o dia do capítulo 15. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, nós temos uma novidade bacana, que é um e-book novinho sobre o Evangelho segundo João, uma análise completa dos 21 capítulos. Não esqueça, clica no link aqui abaixo, adquira-o para você, que vai ser muito importante para sua vida espiritual. O capítulo 15 do Evangelho segundo João é um dos trechos mais poderosos e significativos das escrituras cristãs. Nele, Jesus utiliza a metáfora da videira e dos ramos para ensinar sobre a importância da união com ele, a necessidade de frutificar na vida espiritual e a natureza do verdadeiro amor cristão. Este capítulo está inserido no contexto do discurso de despedida de Jesus, que começou no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, onde Jesus prepara seus discípulos para sua iminente partida e os eventos subsequentes que estão por vir. O capítulo 15 do Evangelho segundo João é uma profunda metáfora que explora a íntima relação entre Jesus e seus discípulos. Através da imagem da videira e dos ramos, Jesus revela a importância da união com ele para que possamos dar frutos abundantes em nossas vidas. Este capítulo se insere no contexto do discurso de despedida de Jesus, momentos antes de sua paixão e morte. Nele, Jesus busca preparar seus discípulos para o futuro, oferecendo-lhes instruções e encorajamento para que possam perseverar em sua fé, mesmo diante das adversidades. O objetivo principal de Jesus, ao usar a metáfora da videira, é mostrar aos seus seguidores que, assim como um ramo não pode dar fruto se estiver separado da videira, também eles não podem viver uma vida frutífera se estiverem separados dele. Jesus se apresenta como a videira verdadeira e descreve Deus Pai como o agricultor que cuida da videira. Esta metáfora enfatiza a necessidade de uma ligação íntima e contínua com Jesus para a vida espiritual e frutificação. Jesus se identifica como a videira verdadeira, contrastando com Israel, que no Antigo Testamento é frequentemente referido como uma videira que falhou em produzir bons frutos. Jesus é a fonte genuína da vida espiritual e Deus Pai é o agricultor que cuida e supervisiona o crescimento da videira. Os discípulos são comparados como os ramos que devem permanecer na videira para dar fruto. Jesus destaca que sem ele os ramos não podem produzir nada, enfatizando a dependência total dos crentes em sua união com Jesus. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Deus, como agricultor, remove os ramos infrutíferos e poda os frutíferos para que deem mais ainda. Esta poda simboliza a disciplina e o cuidado de Deus para com os crentes que, através de desafios e correções, são levados a crescer e frutificar mais abundantemente. Deus Pai, como agricultor, poda os ramos frutíferos para que produzam ainda mais frutos e remove aqueles que não dão frutos. Esta imagem ilustra o cuidado e disciplina divididos para o crescimento espiritual. Vós já estáis limpos pela palavra que vós tenho falado. Jesus assegura aos discípulos que eles já foram purificados pela sua palavra, indicando que a aceitação e obediência à palavra de Cristo é o que os limpas e o que prepara para frutificar. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não podem os ramos produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar se não permaneceis em mim. Aqui Jesus enfatiza a necessidade de permanecer nele, assim como um ramo não pode produzir fruto se estiver separado
separado da videira. Os discípulos não podem produzir frutos espirituais se estiverem separados de Cristo. A permanência em Jesus é vital para a vida espiritual. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus reafirma que ele é a videira e os discípulos são os ramos. Aquele que permanece em Cristo dá muito fruto, pois a vida e a força para frutificar vem dele. Sem Jesus, os crentes são incapazes de realizar qualquer coisa espiritualmente significativa. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Jesus adverte sobre as consequências de não permanecer nele. Os ramos que não permanecem, acabam por secar e são lançados ao fogo, simbolizando inutilidade espiritual, e o julgamento vem posteriormente. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vós será feito. Jesus promete que se os discípulos permanecerem nele e as suas palavras permanecerem neles, eles terão poder na oração. Essa promessa indica que a verdadeira permanência em Cristo resulta em uma vida de oração eficaz e alinhada com a vontade de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O propósito final da frutificação é a glorificação de Deus Pai. Quando os discípulos dão muito fruto, eles demonstram que são verdadeiros seguidores de Jesus, refletindo a glória de Deus através de suas vidas. A metáfora da videira e dos ramos sublinha a importância de uma união íntima e contínua com Cristo para a vida e frutificação espiritual. A imagem da poda representa a disciplina divina que, embora possa ser dolorosa, é essencial para o crescimento e produtividade espiritual. A frutificação é a evidência visível de uma vida que está verdadeiramente unida a Cristo. Sem essa união não há frutos, e sem frutos não há verdadeira conexão com Cristo. Para nós, cristãos, esse trecho iniciativa a permanência em Cristo. Manter-se intimamente ligado a Jesus é crucial para a vitalidade espiritual e a produção de frutos que glorificam a Deus. Ensinar sobre a aceitação da disciplina é entender a poda divina como parte do processo de crescimento. Pode ajudar os crentes a aceitarem os desafios e correções com um coração grato. O tempo de motivo de frutificação espiritual, a frutificação não é apenas um dever, mas uma forma de glorificar a Deus e de demonstrar a autenticidade da nossa fé em Jesus. No trecho dos versículos 9 ao 17 do capítulo 15 do Evangelho segundo João, Jesus continua a sua instrução aos discípulos, agora no tema do amor. Ele nos não apenas reafirma a importância do amor como um mandamento central, mas também define a natureza desse amor, moldado pelo exemplo que ele próprio deu. O amor como mandamento. Jesus reitera o seu mandamento de amar uns aos outros como ele os amou. Este amor sacrificial é o padrão para os crentes, refletindo o amor de Jesus, que deu a sua vida pelos seus amigos. Ele eleva os discípulos de servo a amigos, porque compartilhou com ele tudo o que ouviu do Pai. Esta relação mais íntima e pessoal destaca a revelação completa de Deus através de Jesus. E muitos escolhidos para frutificar, Jesus lembra aos discípulos que foram escolhidos
para dar frutos duradouros. A oração em nome de Jesus será atendida e esta frutificação será intrinsecamente ligada ao amor mútuo entre os crentes. Como o Pai me amou, também vos amei, permaneceis no meu amor. Jesus compara o amor que tem pelos seus discípulos ao amor que o Pai tem por ele. Este amor é perfeito e incondicional. Ele exorta os discípulos a permanecerem no seu amor, o que implica viver de acordo com os seus ensinamentos e manter uma relação contínua e profunda com ele. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus ensina que a maneira de permanecer no seu amor é através da obediência aos seus mandamentos. Ele próprio é o exemplo perfeito dessa obediência, pois seguiu fielmente a vontade do Pai e permaneceu no amor divino. Tenho-vos dito isto para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A obediência e o amor não são um fardo, mas uma fonte de alegria plena. Jesus deseja que os seus discípulos experimentem essa alegria que é completa e duradoura. Ao viverem em harmonia com os seus ensinamentos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus resume a essência do seu mandamento no amor mútuo. O padrão desse amor é o próprio amor de Jesus, que é sacrificial, altruísta e incondicional. Ele chama os discípulos a amarem uns aos outros da mesma maneira. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui Jesus define o maior exemplo de amor. Da própria vida, dá a própria vida pelos seus amigos. Essa declaração aponta para o sacrifício que ele está prestes a fazer na cruz, dando a sua vida para salvar a humanidade. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus eleva os discípulos à posição de amigos, em vez de meros servos. Mas isso está condicionado à obediência aos seus mandamentos. A amizade com Jesus é baseada em uma relação de amor e obediência. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus distingue os seus discípulos como amigos, porque ele revelou os planos e a vontade de Deus Pai. Ao compartilhar tudo o que ouviu do Pai, ele demonstra a confiança e a intimidade dessa relação. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vós designei para que vardes e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Jesus lembra aos discípulos que foi ele quem os escolheu e os designou para uma missão específica, dar frutos que permaneçam. Essa escolha é acompanhada da promessa de que as orações feitas em seu nome serão respondidas, vinculando a missão de frutificar com o poder da oração. Isso vos mando, vós que vos ameis uns aos outros. Jesus encerra este trecho reiterando o mandamento central: amar uns aos outros. Este amor é a marca distintiva dos seus seguidores e a essência do que significa ser seu discípulo. Jesus estabelece o amor como o mandamento supremo que resume todos os outros. Este amor é tanto um reflexo do amor de Deus quanto uma responsabilidade dos crentes. O exemplo de Jesus, que deu a sua vida pelos seus amigos, é o padrão máximo de amor cristão.
Este amor é ativo e se manifesta em ações concretas, especialmente em sacrifício e serviço. Os discípulos são escolhidos por Jesus não apenas para seguir, mas para frutificar. A missão de produzir frutos duradouros está diretamente ligada à obediência ao mandamento do amor. Para os crentes, este capítulo nos incentiva a vivenciar do amor cristão. Amar uns aos outros como Jesus amou é o chamado mais alto para os crentes, refletindo o caráter de Cristo em suas vidas diárias. Obedecer o mandamento de Jesus, especialmente o de amar, é fonte de verdadeira alegria e a realização espiritual. A consciência de que foram escolhidos para frutificar deve motivar os crentes a buscar uma vida produtiva espiritualmente, sempre em comunhão com Cristo. Nos versículos 18 ao 25 do capítulo 15 do Evangelho segundo João, Jesus prepara seus discípulos para a realidade da oposição e do ódio que enfrentarão no mundo por causa da sua fé. Este trecho destaca a contraste entre o mundo e os seguidores de Jesus Cristo, explicando que o mundo rejeita aqueles que pertencem a Jesus. Ele explica que, assim como o mundo o odiou, também odiará os seus seguidores. Este aviso prepara os crentes para a perseguição e os encoraja a permanecer firmes na fé. A rejeição e o ódio do mundo são porque o mundo não conhece o Pai. Jesus declara que os seus seguidores não são do mundo, assim como ele não é do mundo, e por isso o mundo o odeia. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus começa alertando os discípulos que o ódio que eles experimentaram não é novidade. O mundo já odiou Jesus primeiro, e esse ódio agora se estende aos seus seguidores. Esta declaração contextualiza a perseguição que os discípulos enfrentarão, mostrando que estão compartilhando o destino do seu mestre. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque nós não sois mais do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isso é que o mundo vos odeia. Jesus explica que a razão do ódio do mundo é porque os discípulos não pertencem mais a ele. Jesus os escolheu e separou do mundo, criando uma divisão. O mundo ama o que lhe pertence, mas rejeita o que é diferente. Essa distinção é fundamental para entender o conflito entre o cristianismo e as estruturas e valores mundanos. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus relembra os discípulos do princípio de que não é o servo maior que o seu senhor. Assim como ele foi perseguido, os seus seguidores também serão. No entanto, aqueles que aceitaram a palavra de Jesus também aceitarão a palavra de seus discípulos, mostrando que a resposta do mundo será dividida. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus destaca que perseguição que os discípulos enfrentarão será por causa do seu nome. Isso significa que a oposição vem diretamente da rejeição do caráter e da missão de Cristo. Essa perseguição ocorre porque o mundo não conhece Deus, que enviou Jesus. Se eu não viera, nem lhes houverão falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do pecado. Jesus afirma que a sua vinda e o seu ensino trouxeram luz ao pecado do mundo.
Antes de sua chegada, as pessoas poderiam alegar ignorância, mas agora que a verdade foi revelada, elas não têm desculpa para continuar na incredulidade e rejeição. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Jesus esclarece que odiar a Ele é odiar a Deus Pai. Esta afirmação reforça a unidade entre Jesus e Deus, mostrando que rejeitar Jesus é rejeitar a Deus. Se eu, entre eles, não fizesses tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, tanto a mim como meu Pai. Jesus refere-se às suas obras milagrosas, que são provas inegáveis de sua divindade e missão. Apesar de verem essas obras, as pessoas ainda o rejeitaram, o que expõe a profundidade de sua rejeição a Deus. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Jesus concluiu citando as Escrituras, afirmando que seu ódio sem motivo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como visto em Salmos 35, versículo 19 e 69, versículo 4. Este ódio sem causa é uma manifestação da rejeição irracional e justificada do mundo a Deus. A rejeição do mundo, este trecho sublinha que a perseguição é uma consequência inevitável de seguir a Cristo. Os crentes são chamados a esperar a oposição, porque não pertencem mais ao mundo. A identificação com Jesus em termos de sofrer como ele sofreu reforça a unidade entre os crentes e o seu Salvador. Jesus deixa claro que a rejeição do mundo é sem desculpa, pois ele revelou a verdade e realizou as obras poderosas que comprovam a sua divindade. Os crentes devem estar preparados para enfrentar o ódio e a oposição do mundo, como parte natural de seguir Jesus. Saber que a perseguição é um sinal de identificação com Cristo pode fortalecer a fé e a resiliência dos crentes. Mesmo diante da rejeição, os crentes são chamados a permanecer firmes e não se conformar com os valores do mundo, mas viver em obediência com Cristo. Nos versículos 26 e 27 do capítulo 15 do Evangelho segundo João, Jesus continua a preparar os seus discípulos para uma iminente partida e o desafio que enfrentarão no mundo. Após falar sobre o ódio e a perseguição que eles sofrerão, Jesus promete a vinda do Consolador, também conhecido como o Espírito Santo, que será o auxiliador divino para os crentes na sua missão e na sua caminhada espiritual. Jesus promete o envio do Espírito Santo, o Consolador, que testemunhará dele e capacitará os discípulos a testemunharem também. O Espírito Santo será o auxílio divino para os crentes enfrentarem o ódio do mundo e continuarem a missão de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, essa dará testemunho de mim. Jesus promete o envio do Consolador, que é o Espírito Santo, diretamente da parte do Pai. O Espírito Santo é descrito como o Espírito da verdade, indicando que ele guiará os discípulos em toda a verdade e dará testemunho de Jesus. Este testemunho do Espírito é crucial, pois ele continuará a obra de Cristo, revelando e confirmando a verdade sobre Jesus mesmo após a sua partida. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Além do testemunho do Espírito Santo, Jesus afirma que os discípulos também darão testemunho dele. Este testemunho é especialmente significativo porque eles estiveram com Jesus desde o início do ministério, sendo testemunhas oculares de seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição. O papel dos discípulos como testemunhas é complementado e capacitado pelo Espírito Santo, que
lhes dará a força e a sabedoria necessária para enfrentar a oposição e proclamar o Evangelho. Estes versículos sublinham a importância do Espírito Santo na vida dos crentes. Ele é o Consolador enviado por Jesus da parte do Pai, que guia os crentes em toda a verdade e dá testemunho de Cristo. O Espírito Santo garante que a obra de Jesus continuará após a ascensão. Ele não só sustenta os crentes, mas também os capacita a serem testemunha eficazes. O testemunho dos discípulos, baseado na sua experiência direta com Jesus, é fundamental para a propagação da fé cristã. Este testemunho, em conjunto com o Espírito Santo, é o que impulsiona a missão da igreja. Para os crentes, esse trecho oferece consolação e esperança. Saber que o Espírito Santo, o Consolador, está sempre presente para guiar e fortalecer é uma das fontes de grande conforto e segurança. Os crentes são chamados a serem testemunhas de Cristo em todas as circunstâncias, confiando na orientação e poder do Espírito Santo para falar a verdade e viver o Evangelho. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e, portanto, os crentes devem buscar viver e falar a verdade em todas as áreas da vida, resistindo às mentiras e enganos do mundo. O capítulo 15 do Evangelho segundo João encerra com uma promessa, preparando os crentes para o papel vital que o Espírito Santo terá em suas vidas e na missão contínua de espalhar o Evangelho, a unidade com Cristo. O capítulo sublinha a importância de estar unido a Cristo para a vida espiritual e a frutificação. Esta união é vital para o entendimento e missão dos crentes. O mandamento do amor reflete a essência do relacionamento cristão, tanto com Deus quanto com os outros. Este amor é a marca distintiva dos seguidores de Jesus. Jesus prepara seus discípulos para a realidade da perseguição, oferecendo-lhes um entendimento claro do porquê do ódio do mundo e fortalecendo-os para enfrentá-lo. A promessa do Espírito Santo como Consolador testemunha e enfatiza a continuidade da obra de Jesus através do Espírito na vida dos crentes. Para os crentes, este capítulo iniciativa a permanência em Cristo. Estar unido a Cristo é essencial para a vida da frutificação espiritual. O amor sacrificial, conforme exemplificado por Jesus, é um chamado para amar os outros profundamente e incondicionalmente. A consciência da inevitável oposição do mundo encoraja os crentes a manterem-se firmes na fé e na dependência do Espírito Santo. O capítulo 15 do Evangelho segundo João é uma passagem profunda e rica em ensinamentos, onde Jesus prepara os seus discípulos para sua iminente partida e a vida que terão após a sua ausência física. Este capítulo destaca 3 temas principais: a união vital com Cristo através da metáfora da videira e dos ramos, o mandamento central do amor e a realidade do ódio e perseguição que os discípulos enfrentarão. O capítulo 15 do Evangelho segundo João é uma chamada à perseverança, ao amor e à missão. Jesus deixa claro que a vida dos seus discípulos será marcada tanto pela alegria da comunhão com Ele, quanto da resistência do mundo. No entanto, Ele não os deixa desamparados, pois promete a presença contínua e poderosa do Espírito Santo para guiá-los e fortalecê-los. Para os crentes, este capítulo é um lembrete constante da importância de permanecer em Cristo, de viver em amor e de estar
preparados para enfrentar a oposição com coragem e fé, confiando sempre na presença e no poder do Espírito Santo. Assim, a mensagem central do capítulo 15 é a de uma vida enraizada em Cristo, expressa em amor e sustentada pela presença do Espírito Santo, mesmo em meio às dificuldades e perseguições. É um chamado à fidelidade e à frutificação para que, através dessa união com Jesus, Deus seja glorificado e o mundo possa conhecer o amor de Cristo. E você que ficou até o final, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho. E não esqueça, clica no link abaixo, adquira o Evangelho segundo João, uma análise dos 21 capítulos para você crescer na sua fé e ter a força do Espírito Santo te acompanhando. E assim eu deixo a paz.